E assim, além da filosofia, né, de que você precisa ser mais ativo, uma coisa que ajuda a produzir melhor nos estudos é ter boas ferramentas, né, Liliana? E uma das ferramentas que tanto eu e Liliana a gente compartilha é o Pomodoro. Liliana, quer explicar o que é o Pomodoro pra galera aí? Cara, o Pomodoro é sensacional, cara. Desde que eu conheci ele nesse curso, aliás, né, no Como Aprender a Aprender, desde que eu uso ele, para mim, isso é uma técnica fantástica. Porque muitas pessoas são inquietas, assim, eu sou um pouco inquieto quando eu estou estudando, não consigo me concentrar muito, né? Fico meio querendo muitas coisas, querendo ler muitos livros. E o Pomodoro consiste em você definir tempos de concentração, né? Originalmente ele é de 25 minutos, né? Coloca um timer de 25 minutos e aqueles 25 minutos ali você vai assistir aquela aula ou ler aquele livro que você separou para fazer. Eu vou ler um livro, então eu vou ler esse livro durante 25 minutos. Você se concentra lendo esse livro durante 25 minutos. E daí ele vai dar um timer de 5 minutos, você descansa, você sai, vai tomar uma água, toma um café, dá uma relaxada, estica as costas e volta de novo mais 25 minutos. E assim você vai fazendo entre 25 e 25 minutos. E é um tempo científico, eu gosto desse curso porque ele é bastante científico, né? Ele é bem fixo, ele estuda bastante o cérebro, né? Ele diz que esse é o tempo máximo, médio, né? Que as pessoas conseguem ficar concentradas. Se você passar de 25 minutos lendo um livro, você acaba se dispersando, pensando em outras coisas e acaba não produzindo. Quando você... O legal do Pomodoro, né, é que ele não é só uma ferramenta de tempo, né, ele é uma ferramenta de produtividade. A melhor forma de você entender quando você está produzindo é quando você conseguir mensurar isso em algum número. Então você conseguir identificar, né, esses 25 minutos e você conseguir estudar de forma focada, que o Pomodoro ele é uma ferramenta que é útil, só que ela é útil assim, se você conseguir desviar suas distrações. Então, quando você for entrar nesses 25 minutos, você precisa, obrigatoriamente, desviar as suas distrações de redes sociais, de um computador, daquele pãozinho fresco que tá ali na cozinha, você tá com fome, você tá sentindo aquele cheiro, tá, nossa, que pão, né? Então, assim, acaba ocorrendo que esses 25 minutos, eles têm que ser 25 minutos de leitura profunda, de entendimento profundo daquele artigo. Porque quando chega aos seus 10 minutos de descanso, que é a recompensa, e a gente já falou sobre isso também em algum outro podcast, acho que foi no Coach Carter, né? Que a gente tem um senso na nossa cabeça de recompensa, né? Então você tem uma deixa, você tem um processo e você tem uma recompensa. E nesse caso, a recompensa é os seus 10 minutos de descanso ali, 10 minutinhos, né? Que é o ideal, né? Não é 10? É mais? O recomendado é 5, né? Você faz 4 de 5 e depois 4 de 5, daí você faz um mais extenso de 15, 20. Na verdade, esses tempos aí, ele pode ser regulado conforme você se adapte, né? Eu mesmo, às vezes, eu faço 30, né? Eu faço 30, faço 10 de descanso, conforme a tarefa que você está fazendo, conforme você, né? Você vai sentindo o que você precisa. O que importa é que você fique um período concentrado e descanse. Concentrado e descanse. Tem essa... Eu faço 10 e 10. 25, 10, 25, 10. Uhum. Mas que nem eu tava falando pra vocês, né? Falando aí pra você. Que essa questão, ela é importante, porque se você colocar lá o seu timer pra contar 25 minutos e você tiver muitas distrações, vai funcionar, é claro, porque você vai ter, digamos, uma certa pressão ali para que você se concentre, mas vai ser menos eficaz do que se você realmente conseguisse bloquear todas as distrações que tem próximo, né? Porque aí você consegue realmente focar no que você realmente está fazendo. Até legal a gente estar falando isso, porque é a desconstrução do multitarefa, né? As pessoas acham que a nossa cabeça ela consegue focar em mais de uma coisa, mas isso não é verdade. Ela até consegue se desviar a sua atenção, desviar o seu foco entre uma e outra coisa. Mas as distrações, elas criam ruídos dentro da nossa cabeça e esses ruídos atrapalham a nossa concentração plena, né? Tem pessoas que têm um pouquinho mais de habilidade de fazer mais de uma tarefa, mas é que você falou, na verdade não é que elas fazem 2, 3 tarefas ao mesmo tempo, é que elas alternam mais rápido entre uma tarefa e outra. Elas conseguem deixar uma tarefa para fazer.
algumas tarefas que não exigem concentração, é tranquilo. Que a gente está falando de estudo, né, estudo profundo. Não é você ler uma notícia, é você pegar um tempo para você estudar mesmo. É pegar aquilo para estudar, às vezes um artigo científico, uma leitura pesada. Então, por isso que tem que ter a concentração ali. Eu uso fone, né? Eu sempre coloco fone aqui. Eu sou meio velho, eu coloco música clássica. Um Beethoven, nada da vida. E fico ali os 25, até esqueço. Às vezes eu até nem ouço o timer ali, que é ruim também, né? Porque às vezes você passa esse tempo, acho que você cansa muito o cérebro, sei lá. E me concentro. E desligo, como você falou, desliga todas o celular, coloca lá no tocar. Se eu tiver no computador, é uma aba só, eu tiro todos, Facebook, tudo, as abas, as notificações de e-mail, tudo. Uso um aplicativo lá que bloqueia todas as prestações e concentração. Eu sou muito essa concentração. Eu tenho muita dificuldade em ficar mudando de tarefa. Eu sou consigo malemar, sei lá, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou péssimo nisso. Não consigo nem conversar e dirigindo. Meio louco isso. Mas é isso mesmo. É uma desmistificação do multitarefa, né? Multitarefa. Pode continuar. Não, sim. Então, o Pomodoro, né? Compartilha uma outra técnica que você usa que você acha que é extremamente eficaz, assim. Então, tem uma outra técnica que eu uso já para estudo, que é eu sempre esqueço o nome dela, mas é um nome bem complicado, 3R, PH, eu acho uma coisa assim. 3R, 4H. 5W2H? Não. 5W2H é outra, né? Só que o quem, quando... É outra. Essa aí não vai dar pra usar, então. 3R, 5Q, eu não lembro direito. Depois a gente coloca na descrição o nome da... Mas o que ela consiste? Então, eu vou explicar. O que ela consiste? Em um vídeo. Ela consiste no seguinte, é quando você vai, principalmente para leitura de livros, né, para estudar algum tema que você não conhece, eu sempre pego um livro e leio todos os títulos, né, do sumário ali, as anotações do autor que diz sobre o livro, para tentar entender primeiro o que aquele livro quer dizer, certo? E quando eu leio esse primeiro índice, eu vou tentando entender o que aquele livro vai me dizer, o que aquele livro tem ali dentro. Então eu faço muitas perguntas que surgem na minha cabeça. Por exemplo, vamos supor que eu pegue um livro sobre criatividade, por exemplo. Vai ter alguns subtópicos lá. Aonde usar atividade, o que é criatividade na época, no Google, entendeu? Eu faço perguntas. No que eu vou entender naquele capítulo? Como utilizar a criatividade, entendeu? E faço a pergunta num caderninho. E a hora que eu vou ler aquele livro, eu vejo se naquele capítulo ele me respondeu aquela pergunta ali, ou quais outras perguntas, né, foram surgindo enquanto eu fui lendo, ou quais outras respostas eu tirei daquele conteúdo. Então eu vou escrevendo, anotando, né, o que eu fui tirando do livro. O fato de eu fazer essas perguntas antes me deixa concentrado, entendeu? Porque eu vou tentando encontrar uma resposta no livro. Então me deixa concentrado no livro e eu não fico muito distraído. Um problema que muitas pessoas têm quando estão na leitura, né, tem dificuldades de leitura, é essa distração, né, de não conseguir se concentrar na leitura. Você está lendo ali, mas tua cabeça está pensando lá na viagem, no Havaí, lá longe. Tá só lendo, tá só de corpo ali. Então essa é uma estratégia que eu uso. E ela, na verdade, ela é mais específica, né? Ela diz você perguntar, né? Você responder essas perguntas e você refutar, que é depois você fazer um resuminho de tudo que tinha naquele capítulo, resumir em um parágrafo, por exemplo. Uma das técnicas que eu utilizo, principalmente para leitura de livros. Uma técnica que essa sua técnica aí eu não sabia, eu vou tentar aplicar isso, né, porque pelo que eu entendi, você tem que primeiro entender qual que é a premissa do livro e depois questionar essa premissa, né, tipo, por exemplo, se a premissa é criatividade, você tem que começar a questionar, tipo, por exemplo, o que é criatividade, como aplica criatividade, as coisas que eu posso fazer criatividade, ou não, porque, por exemplo, eu nunca usei essa técnica, não sei como que funciona. Não entender a premissa, né? Porque para entender a premissa, provavelmente você vai ter que ler o livro. Ler, né?
Mas é você colocar no questionador. papel as perguntas que você acha que vai ter naquele... As perguntas, né? As respostas que você acha que vai encontrar naquele livro, entendeu? Você vai ler um livro, realmente livro, né, pra estudar, não vai ser um romance, uma coisa assim, mas um livro que você vai... Você tá buscando alguma coisa naquele livro, né? Eu quero entender sobre o que eu falei. Livro, apostila. Exato, qualquer coisa. Tá lendo uma apostila lá sobre o direito constitucional, certo? A primeira pergunta que você tem na cabeça é o que é direito constitucional. Provavelmente vai estar escrito lá naquele livro. Então coloca essa pergunta no caderninho. O que é direito constitucional? Para que você estiver lendo ali, você vai ter que procurar, assim, em algum momento naquela apostila vai ter que estar escrito isso. As perguntas que você acha que você vai ser respondidas com aquele texto, com aquele livro, entendeu? Você faz várias perguntas. Eu faço, eu não estou no caderno de anotações, às vezes eu faço, sei lá, 10, 20 perguntas antes de começar a ler. Coisas que estão na minha cabeça antes de começar a ler. Às vezes nem todas estão respondidas, eu vou buscar em outros livros sobre o tema, entendeu? Daí surgiu, às vezes alguma pergunta naquele livro ali, eu achei que não ficou bem claro, então eu vou buscar em outro livro também, e assim vai indo. Eu sou movido pelas perguntas, né? Sempre, você às vezes, né, a gente conversa, você me faz perguntas, eu te respondo outras perguntas, né? Exato. É bem divertido as nossas conversas, não tem noção. Parece coisa de maluco. Cara, uma que eu uso bastante, não sei se você usa, mas eu acho que é uma boa aí para os nossos ouvintes, né? Eu estudo por bloco de conteúdo, sabe? Então, por exemplo, assim, eu vou estudar sobre criatividade. Eu abro um livro sobre criatividade, sabe? Aí eu separo o que é criatividade, por exemplo, quais as etapas da criatividade. E eu tento achar o máximo de conteúdo possível em relação a esses, sabe, a essas etapas. Por exemplo, assim, dá um exemplo lá, né? Estou estudando Design Thinking para escrever um artigo sobre Design Thinking. Aí, como a gente vai escrever um artigo, vai escrever um post, vai escrever qualquer coisa, você não é que você vai copiar alguém, mas você precisa ter uma base, né, de alguém que está escrevendo, certo? E você precisa imprimir a sua personalidade naquilo, né? Você precisa imprimir o seu entendimento naquilo, certo? Então, para mim entender o Design Thinking, o que eu tô fazendo? Por exemplo, eu abro 7 posts sobre Design Thinking diferentes ali, sabe? Eu procuro um livro sobre Design Thinking, procuro um vídeo sobre Design Thinking, sabe? E eu vou pegando tudo que envolve Design Thinking ali, sabe? Então, as 5 etapas, né, do Design Thinking, o objetivo, o que é aquilo, e vou vendo cada pessoa, o que cada uma vai dizendo, entende? Até o ponto onde eu começo a entender exatamente o que aquilo significa. Não, por exemplo, tipo assim, eu não... Claro, gente, isso eu faço quando realmente é um estudo mais profundo, né? Que às vezes a gente sabe que é questão de tempo e tal, mas quando é uma questão mais profunda, eu vou atrás de todas as referências que eu consigo sobre aquele assunto, para mim ver o que essas pessoas dizem e começar a conectar as palavras-chave entre elas, entende? Sabe? Para mim começar a formular na minha cabeça o conceito do que é aquilo, entendeu? Então eu parto das pessoas que já têm e vou formulando esse conceito, e principalmente com base em resumo. Então eu pego ali, vou resumindo no caderno o primeiro conceito, o segundo conceito, o terceiro conceito, o quarto conceito, e vou relendo aquilo e fazendo um resumo menor daquilo, sabe? Até chegar num resumo que é realmente aquilo que eu acho que é o realmente aquilo que é, sabe? Entendeu? É um processo um pouco mais complicado, é um pouco mais demorado, mas para mim faz mais sentido quando eu quero realmente discutir aquilo, sabe? Entender aquilo de uma forma mais profunda, assim. O que eu uso, que é um pouco parecido com isso aí, é a técnica bem conhecida aí, que é do Feynman. Você lembra como fala o nome dele? Feynman. Feynman? Eu sei qual é. Acho que é Feynman. Feynman. E essa técnica eu utilizo. Na verdade, eu já utilizava ela antes de saber que ela tinha sido formulada para esse tal de Feynman. Mas depois que eu vi ele, eu comecei a entender melhor, comecei a praticar mais ele. Eu achei que ele é bem interessante porque ele consegue, ele é se não me engano, um cientista de química, como que é aquela química muito louca lá? Quântica, né? Química quântica. Professor de química quântica. Ele era, na verdade, acho que ele é parecido. E ele dizia que ele conseguia entender qualquer conceito, né? Qualquer conceito complexo ele conseguia entender lá, não sei quantos dias, porque ele usava essa técnica. E a técnica dele é você pegar o que nem você falou, você pega tudo que você sabe sobre o assunto, tudo que você consegue sobre o assunto, e conseguir explicar rapidamente.